Agora, como assim, Marcelo Marques? A crise nesta segunda-feira é do Internacional. A crise é do Inter, que perdeu o clássico Grenal. E foi uma bela vitória do Grêmio, diga-se de passagem. A crise, Marcelo Marques, é do Internacional, que demitiu o seu treinador e que entra na segunda-feira procurando um novo técnico. A crise é do Inter. Agora, como assim, Marcelo Marques? Como assim? O Marcelo Marques, com a sua decisão, anunciada por volta das 15h, de que não seria mais definitivamente candidato à presidência do Grêmio, o Marcelo Marques conseguiu incrivelmente abafar a crise que é do Internacional. Isso é absolutamente impressionante. A crise é do Inter, mas o assunto passou a ser, de novo, Marcelo Marques. Como assim, Marcelo Marques? Gostaria de ouvi-lo sobre isso. Bom, eu não sei se outros colegas, certamente outros colegas, não só daqui ou da imprensa gaúcha, receberam o contato do nosso ex-companheiro, repórter Olivério Júnior, né? Sim. Eu não recebi. Que trabalhou na Bandeirantes, inclusive, Isso, lembro década, dele, né? repórter. E hoje ele é meio que... Ele tem uma empresa de comunicação, ele trabalha com vários empresários, o Bertolucci trabalha com ele, né? Trabalha com alguns jogadores, trabalha com a Leila. Ele foi há pouco tempo assessor, inclusive, do Palmeiras e tudo mais. Ele tem um grande escritório lá. E ele foi incumbido pelo Marcelo Marques de fazer assim, esse meio campo assim, para conversar com alguns jornalistas. O curioso é que eu não ouvi a ligação dele, ele me ligou e eu estava na minha siesta. E tu vê, né? Olha o erro dele, né? Não saber que é o teu horário de siesta, já começou mal. E eu fiquei meia hora afastado do celular. E Sim. tu vê que em meia hora o mundo gira de cabeça para baixo, né? Então, quando eu vi a ligação dele, mas eu vi a notícia primeiro, porque já estava no grupo, as pessoas falando e tal. E aí eu retornei e ele me ligou. Bom, basicamente, a nota do Marcelo Marques, se a gente for ler bem lido, diz quase tudo, tá? Mas eu vou acrescentar algumas coisas. Assim, ó, quantas vezes na vida de vocês tomaram decisões que por fatores externos acabaram voltando atrás? Eu já tomei, já. E, na verdade, a essência da tua decisão era a primeira. Já tinha tomado a decisão. Mas tu foi levado por pessoas... Isso aí fala na nota, né? Tu é levado a reconsiderar, né? Mas ali, internamente, no teu subconsciente, no teu âmago, não era isso, a decisão já estava tomada. E foi isso que aconteceu. Marcelo Marques, ele não desistiu de novo. Ele já tinha desistido. O que aconteceu é que houve uma reviravolta, ele tomou a decisão pública de, né, voltar atrás, mas agora, pensando já maduro, ele saiu um tempo do Rio Grande do Sul, está em São Paulo, né, concentrado na empresa, com a sua família, né, ele, né, aproveitou esse momento. Que realmente o time para a torcida do Grêmio foi o pior possível. Mas para ele não tinha muita alternativa. Por quê? Ele queria fazer antes do processo eleitoral. Que é agora, né? Quando é sexta? Sábado. Ele queria desassociar a decisão dele do processo eleitoral. Para que também não fosse processo eleitoral pro Conselho. De estelionato eleitoral. Né? Sim. De comandar uma chapa com um futuro previsto e daqui a pouco, né, sair depois disso e aí ser acusado de estelionato eleitoral. Podia ter feito isso amanhã, né? Bom, é possível. Mas tu vai ver que o histórico do Marcelo é de decisões assim meio que abruptas. Fora de time. Não sempre no time correto, né? O Arthur estava dando entrevista e ele desistiu. É que assim, ó, esse é na verdade não é um ano, né? São 3 anos de O Arthur gestão. ele não desistiu, ele disse que ia voltar. Não, mas foi durante a coletiva do Arthur. Ofuscou o Arthur dizendo que ia voltar. A gente está vivendo, na verdade, 2 anos de uma péssima gestão do presidente Alberto Guerra. Não que a primeira tenha sido super boa, mas o Soares salvou. Então, o ano do Soares foi um ano positivo para nós gremistas, né? O projeto era promissor, né? Com a largada. Sim, Soares. sim. Não, e o Soares nos deu
esperança de título naquele ano. O Grêmio quase ganhou o Campeonato Brasileiro, teve aquela Quase ganhou. derrota Teve pro chance de Corinthians, ganhar. Teve chance de mas ganhar. teve aquele empate em Itaquera com o braço do Roberto, enfim. Ali foi um ano bom do torcedor gremista, né? Aquela vitória no Rio contra o Botafogo foi maravilhosa, lá no São Januário. Agora, ano passado e esse ano são anos melancólicos para o torcedor do Grêmio. E a gente vinha com dificuldades, inclusive, no Clássico. E a gente ganha um Grenal dentro da casa do nosso rival. Então, ontem foi uma noite de muita alegria dos gremistas e hoje era um dia de extravasar, de curtir, sabe? Um dia tranquilo. Fora o fato que estava vendo do outro lado uma crise danada. Também. Hoje a gente discutia o programa do meio-dia e a gente falava assim, o torcedor do Grêmio, ele quer curtir a sua vitória, o seu lado positivo, quem jogou bem, pô, William, partidaça, Volpe, partidaça, até Edenilson e Pavon foram bem, etc. Mas também vê a desgraça do rival, né? O torcedor do Grêmio também se sente bem vendo a desgraça do rival. Seria inverso, seria verdadeiro. Claro, É o que alimenta a rivalidade. É a rivalidade, eu tô falando muito sério aqui, não é corneta. E o Marcelo ofuscou tudo isso. Ele não teve Mas assim, noção do que ele fez. O que eu posso dizer para vocês diante dessa conversa assim? Por que eu estou dizendo que a leitura da nota ela diz quase tudo? O que eu posso sublinhar o que, na minha opinião, já está dito? A exposição foi uma das coisas que mais estava transtornando o Marcelo. Infelizmente, ele não teve, na minha opinião, não é amigos, cara, mas pessoas desse métier que lhe dissessem a verdade. Qual é a verdade? Que o futebol é um negócio muito cruel, que ele é perigoso às vezes, e o cara que não está acostumado, que tu entra de fora, porque o Marcelo Marques, vamos combinar, ele é um cara que entrou dentro, sem o cimento, sem a base, né? Ele entrou de paraquedas ali, naquela história toda. E o futebol é terrível, cara. O futebol, tu tem que ter estômago para administrar situações emocionais. A paixão futebolística, ela extrapola o razoável, e ele não estava, e a sua família, preparado para isso. Tá, então por que ele voltou atrás, então? Ele não sentiu isso lá naquele momento em que ele desistiu? Sim, ele que passou. sentiu. Então, Por que ele voltou? aí o que voltou o aspecto emocional. É o torcedor dizendo, tu tens que voltar. É isso aí. Aí Aí se preocupou com a Foi exposição. suscetível Ribeiro. à parte emocional de ser exaltado, Ribeiro. de ser levado ao Não, ele voltou porque ele quis, Ribeiro. e coisa e tal. Ele voltou porque ele quis. Tá bem, mas eu tô tentando só dar... Eu não tô dizendo que eu concordo, eu só tô dando a versão A explicação, dele, cara. a explicação. A versão dele eu li na nota, né, Ribeiro? Parece assim que tá tudo normal. Então, Olivério, por que tu me ligou, desgraçado? Não precisava. Mas o Olivério te ligou para dar essa Não, informação? amplia, depois eu vou debater. Depois eu vou debater. Não, é importante isso. É importante isso. Tudo mudou de novo. Mas vem cá, o Olivério Vai, O Olivério, que é um ex-repórter da Band lá em São Paulo, ele te ligou para te comunicar isso, foi isso? Que o Marcelo estava desistindo? Não. A decisão já tinha sido tomada. Sim. Entendeu? Só que a ligação foi anterior à nota. E eu não atendi. Ah, tu teria o furo de... Não, ele ligou não só para mim, ligou para outros, entendeu? Sim. Tá? Velha guarda, né? Velha guarda, entendeu? Alguns influencers importantes, enfim. Eu tá? não sou importante. Não recebi a ligação. Aí eu não tô tenho o que brincando, fazer, cara. cara. Não Desculpa, tem tá? problema. Não, na defensiva, eu tô brincando. problema, Tô tá. nem aí, cara. Pô, eu tenho- Obrigado, Mas não é. analista de contatos Mas do não é, Olivério. mas assim, ó, tu tem relação Eu não tô nem aí Tá, pra mas isso, cara. tá, mas eu não tô é isso. brincando Tu tem contigo. a relação A questão- próxima com todos. Mas eu não tô Cara, nem eu só aí, eu só tenho fiz com uma ele. brincadeira. Ele tá brincando, mas a questão não é essa, a tá. questão é Marcelo Marques. É isso aí, tá. Tu falaste Então- sobre a questão de alguém que possa dizer, Ribeiro, quando uma pessoa cresce demais de uma hora para outra, o Marcelo já era grande como empresário, que a gente sabe, mas não com tanta transparência, com tanta visibilidade. O futebol dá isso, a política partidária dá isso. Daqui a pouco, esses movimentos de grupo concedem isso para cantor, por exemplo, enfim.
para um atleta, daqui a pouco, de uma hora para outra, ele passa a ter uma visibilidade extraordinária, como aconteceu com o Marcelo Marques. E vira uma E nessa hora, por mais que tu tenha um amigo, e é importante que tu tenha um amigo e que diga pro meu amigo Daniel Oliveira, que tá crescendo demais, Daniel, vai com calma. Tá errado isso serviria muito para jogador de futebol. Tu tá errado ao seguir isso. Ninguém consegue dizer e o cara que cresce não consegue ouvir. Mas Sabe? eu tenho- O Neymar não ouve ninguém. Ele tem os parças que são importantes para ele, mas não ouve ninguém. Claro, os parças só alimentam essa. É isso aí. Mas olha só, eu teve uma Tem uma parte. informação pra dar. Ah, tem mais uma informação. Tem. Vai. Já vamos lá. Aqui, eu consegui, mas enfim. Ó, tá falando desde o início do programa. 6h18. Vai. Difícil. Não é, Ribeiro, que tu tá falando há 18 minutos. Tá, mas se é pode informação, falar, dá é. informação. Dá, Ribeiro, por Vou contar gentileza. depois. Não, Não, Se é informação, informação tem que ter prioridade. Pela conversa que eu tive com o Oliveira, me pareceu, ele não foi muito claro, mas pela leitura que eu fiz, que é óbvio que ele está preocupado com a repercussão. Sim, Ele sabe que haverá uma decepção, frustração, isso até é uma obviedade. sim. Me pareceu que ele espera do clube Grêmio uma ação que o proteja. Não Como tem como. assim? Vou te dar um exemplo, né? O presidente Alberto Guerra vai ter que reabrir o processo eleitoral. Que foi. Entendeu? Ele, inclusive, falou do Alberto Guerra na carta. Exato. E aí, ele espera do clube que o clube diga para a torcida que entendam a decisão dele e que ele já fez muito pelo Grêmio ao comprar a arena. Infelizmente, não vai ser possível. Ainda mais o Alberto Guerra. Não, e o Alberto hoje Guerra. Alberto Guerra é o presidente. Não, do o Alberto bem, mas Guerra é um homem até atritado pode com a ouvir, torcida. até pode falar, mas não será ouvido. Claro. Porque a gente ouviu a reação do torcedor, a gente está vendo durante a tarde, o torcedor está absolutamente frustrado ou irritado com a decisão Ou do Marcelo seja, Marques. O torcedor já esqueceu que ele comprou a arena. Mas te lembra que nós falávamos sobre isso aqui? E A é gente por falava isso sobre que isso. Isso escancara que, na minha opinião, ele tomou a decisão certa. Só não precisava ter. Para as artimanhas do futebol. Pois Não é, saísse mas- antes, cara, não tivesse voltado. Não, eu Pô, vou para te aí, dizer. é brincadeira. Não quero, hoje eu quero, agora eu não quero. Ah, isso Pô, aí- para aí, isso aí- cara. isso aí, Isso com- aí, nós estamos falando do Grêmio, Com cara. todo respeito, parece brincadeira de criança. Pô, isso. para um pouquinho. Eu venho, depois eu volto, Se eu saio. se eu não jogar no aí time não. melhor, eu boto a bola embaixo do braço e vou pra casa. Ô, Para, Silvio, cara. Oi, eu acho- fala, meu. uma coisa que o. Não vou que o- defender isso aí, Tu tio. não pode fazer o que tu não quer, cara. Não vou defender isso aí. Não, vai mas desculpar. o- Não pode. Ô, Ribeiro. Os argumentos são tão válidos. Eu concordo com vocês. Ficou ruim. Pô, Mas assim, ó. Tu não pode, assim. Se tu pode decidir e pode escolher, tu não vai fazer o que tu não quer, cara. mas ele teve a chance, Entendeu? cara. Ele teve a primeira chance. É que ele não deveria, eu coloquei- ele não para deveria um ter pouquinho, voltado atrás. Claro, Esse foi o evidente ponto. que sim. Ele foi levado a isso e Isso. foi um erro que ele cometeu. Isso. Ah, tá? aliás- Agora, assim, ó, eu digo isso pra nossa vida. Eu tomo pra mim. E eu, se eu puder escolher, porque às vezes a gente não tem como escolher. A gente tem que ser resiliente com algumas situações da nossa vida, Sim. porque a gente precisa, sabe? Talvez às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, porque Necessidade. por necessidade, tá? A primeira vez, como é que foi a quando repercussão? Tu pode escolher. Cara, tu tem que fazer o que tu quer e não o que os outros querem, cara, com todo respeito. Não, mas então assim, ó. É que isso foi feito em 2 capítulos. Ah. O primeiro já tinha que encerrar a Tá, situação. mas o primeiro, aí é que tá. O que aconteceu com o primeiro? É isso aí, Marcelo Marques, não dá pra se curvar essa velha política do clube. Mostrou que tem personalidade. Ele ficou em alta com a torcida. Tanto é verdade que o torcedor queria a volta dele. Segundo episódio ficou ruim pra ele, cara. Não, mas é que sabe o que é, Daniel? Esse aí no ficou primeiro, complicado. no primeiro episódio, tu mesmo lembrou agora, ficou uma questão muito forte da política do clube. Claro. Como se só a política do clube tivesse feito ele desistir, quando que, na verdade, existem outros motivos. É o menor, tá? Exato. O maior é o que eu falei pra vocês. Exato. Claro. Posição e uma outra, a ilusão de que ele tem dinheiro infinito. Sim. Ele não tem. Na nota ele cita Isso que... ele a- fala em cifras. Que ele de alguma forma, na nota, ele diz que estava sendo olhado pela torcida como uma cifra. Quer dizer, qualquer torcedor que encontrava ele já pensava, Se o talvez, Marcelo Marques- nós temos que contratar o fulano, o Beltrano, mas essas assim, coisas ó, assim. Se o Marcelo Marques, Daniel, se o Marcelo Marques fosse uma ação no Ibovespa, na Bovespa, essa ação estaria despencando hoje. Porque eu fiquei sabendo, Marcelo Benfica, meu filho me disse, Sim. ele já perdeu 3 mil seguidores no Instagram desde a hora do anúncio. Sim.
E obviamente que os seguidores deles eram todos torcedores gremistas, né? Claro. E acredito que isso aí, e nesse sentido, fez muito bem em morar em São Paulo. Sim. É. E Porque isso só aqui sofria que a torcida já esqueceu. Ele que sofreria comprou. Claro que sim. muito.